abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes 3. Nossa breve reflexão desta manhã encontra-se no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11. E diz-nos assim a palavra do Senhor: tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Colocou Deus a eternidade no coração do homem. O livro de Eclesiastes, ou o pregador, que nós referenciamos como provavelmente Salomão, não tem dúvida em reconhecer a beleza da vida, a beleza da criação, a beleza suprema de tudo que foi criado por Deus. A vida é formosa, a história é bela, o tempo é dádiva. Mas, ao mesmo tempo, ainda que reconheça a beleza da criação, a dádiva do tempo, o pregador se sente angustiado. A limitação da vida, a pressão do tempo, o medo da morte, o mistério da vida gera angústia e apreensão. Estamos cá nós, escravos do Cronos, preocupados com o horário do fim do culto. Somos limitados, ilimitadamente escravos do Cronos, escravos do tempo. Olhamos para a história bela e por vezes não vemos tanta beleza assim. Exatamente por isso que quando o pregador afirma o que nós acabamos de ler, faz depois de uma narração que nós conhecemos muito acerca do tempo. Ele usa 14 pares de temas para mostrar a totalidade da vida. Aliás, as Escrituras fazem muito isso, né? Quando querem expressar totalidade, faz isso através de pares. O dia e a noite da criação, não é? Nem homem ou mulher em Êxodo, mar e terra no livro de Jonas. O autor, então, resume em 14 pares de afirmações tudo aquilo que envolve a nossa vida. Que, a despeito de ser belo, a despeito de ser grandioso, envolve nascer, morrer, dar frutos, sorrir, se alegrar, chorar, prantear, construir, juntar, espalhar. A beleza nisso. Mas de tão belo e de tão misterioso, isso provoca em nós angústia, medo, dúvida e incertezas. É assim conosco. Howard, interpretado por Will Smith no filme Beleza Colateral, não viu, por favor, veja, fala que existem 3 abstrações que nos conectam como seres humanos. Todos nós ansiamos pelo amor, tememos a morte e desejamos ter mais tempo. Todos nós. E o pregador também vivia isso. E ele olha para esse cenário e tem medo, sente-se angustiado, porque o relógio do tempo corre contra nós. Quem não se sente angustiado? Quem nunca disse a frase, não tenho mais tempo? Precisava de mais tempo. O tempo é curto. O tempo voa. Mas a resposta que o próprio pregador encontra para essa angústia que ele vive e que nós também vivemos ao verem os dias correrem assustadoramente, o tempo voar, passar, fugir das nossas mãos como areia, é olhar para isso e dizer: isso acontece. Mas isso não é o fim, porque Deus colocou a eternidade em nossos corações.
nós não somos criaturas do tempo. Nós não somos seres escravizados pelo relógio. Existe algo dentro de nós que transcende o tempo. E a afirmação e o texto original do Deus colocou a eternidade, uma tradução literal seria Deus colocou para sempre dentro do nosso coração. Nós somos para sempre. Por isso que nós somos criados com o desejo de perpetuar a existência. A medicina, a indústria, a ciência de um modo geral, deseja perpetuar o existir. Porque é isso que temos dentro de nós. Nós fomos criados com esse desejo de não ter limites. Nós temos anseio pela vida prolongada. Por isso olhar para o tempo, por isso ver a tirania da morte, não é para nós. A morte não foi feita para nós. O pregador olha para isso e afirma com convicção: nós temos a eternidade em nós. Mas ao mesmo tempo faz uma outra afirmação muito interessante. E mesmo que tenhamos a eternidade em nós, nós não conseguimos perceber inteiramente tudo o que Deus faz. Isso gera angústia. Não ter o controle. Não saber o dia de amanhã. Não saber o que pode acontecer conosco daqui a uma hora. O que o autor está a dizer é que ao mesmo tempo que nós temos a eternidade, mas se nós tivéssemos a eternidade e o conhecimento de novo, como tiveram Adão e Eva, nós desejaríamos ter o controle sobre a nossa existência e desprezaríamos Deus. Se nós tivéssemos o senso de eternidade plena, real, e tivéssemos consciência de tudo que vai nos acontecer, nós diríamos a Deus: tu não és mais necessário, muito obrigado. Nós damos conta das coisas. Mas como não temos, vivemos a angústia. Como será o amanhã? O que pode nos acontecer? E vivemos o desespero. Kierkegaard, filósofo dinamarquês, diz que todo ser humano vive no desespero. Alguns têm consciência disso, outros não. Mas a resposta ou a solução para esse desespero está em morrer para Cristo. Morrer para o mundo, morrer com Cristo. Ele diz que nós morremos a cada minuto. Morremos aos poucos. E é verdade. Por isso, em vez de morrer aos poucos, nós devemos morrer de uma vez só. Morrer em Cristo. Morrer para o mundo. O apóstolo Paulo vivia essa angústia. Vivia a angústia de não conhecer e não saber o que ia acontecer com ele no futuro. Vivia a angústia de não ter o conhecimento pleno sobre a história. Mas diante dessa angústia faz uma declaração belíssima. Está descrito em Romanos, no capítulo 11, versículo 33 em diante. Ó profundidade da ciência e do conhecimento. Quão inescrutáveis são os teus caminhos e insondáveis os teus juízos. Quem tem a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que ele recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A dúvida do apóstolo, a angústia ante o mistério da vida, o leva a crer que todas as coisas são de Deus. Porque dele são todas as coisas. E o que o Paulo quer dizer é que todas as coisas são dele não porque pertencem a ele apenas, mas porque procedem dele. Todas as coisas que acontecem no mundo procedem de Deus.
Isso o liberta da tentação de acreditar que ele tem a maneira correta de dirigir a sua vida. Isso acontece porque eu sou capaz, porque eu fui prudente, porque eu sou inteligente. Isso acontece porque procede de Deus. A árvore dá frutos. Os frutos não pertencem à árvore, procedem dela. São para o nosso deleite. Tudo que vivemos procede de Deus. Se temos o bom, se vivemos bem, Deus, foi a tua bondade que me permitiu viver isso. Enfrentamos a dor e a morte. Era isso que merecíamos. Mas a tua misericórdia nos acolheu. A tua misericórdia nos perseguiu. Porque dele são todas as coisas. Ele prossegue a dizer, porque dele e por ele são todas as coisas. Eu não preciso deixar de viver a minha vida, deixar de ter as minhas coisas, abandonar os meus relacionamentos para viver com ele, para me relacionar com ele. Mas, na verdade, quando eu me relaciono com as coisas que eu tenho e com os bens que eu possuo, com as pessoas com as quais me relacionam, com a minha profissão, com o meu trabalho, eu me relaciono como se estivesse a relacionar-me com Deus, porque tudo que eu tenho é por Ele. E eu sirvo e glorifico a Deus, não quando abandono as minhas coisas e vivo com Deus apenas no âmbito da religião, mas quando tudo o que eu faço é por Ele. Quando os meus relacionamentos, quando os bens que eu possuo, quando o carro que eu desejo ter, quando a viagem que eu quero e tanto sonho, são para a glória dele. Quando essas coisas, e são coisas boas, porque ninguém vive sem alimento, saúde, segurança, mas tudo isso é para a glória dele. Essas coisas que tenho, os relacionamentos que estabeleço, as amizades que tenho, o meu casamento, o meu trabalho, não me afastam de Deus, porque por ele eu tenho todas essas coisas. E o que eu faço no meu emprego, o que eu faço na minha casa, e o que eu faço nos meus relacionamentos e com os meus bens, é servir e glorificar a Deus. Diz o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para ele. No versículo 12, o escritor diz, compreendi, no capítulo 3 de Eclesiastes, que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. O grande erro é achar que o sentido da vida está em nós mesmos, que a vida é autorreferenciada, que o centro do mundo é meu umbigo. É engano achar que eu venho para esse mundo e o sentido maior que eu posso encontrar nele é ter uma vida autocentrada, para o meu prazer e para a minha felicidade. E quando nós olhamos para as Escrituras, não sou eu que estou a dizer isso, queridos, a Escritura diz que uma vida autocentrada é o inferno na terra. Porque quando nós gastamos ou investimos as coisas para nós mesmos, tudo que nós retemos apodrece. A vida, o sentido da vida é ser feliz. Mas é também partilhar essa felicidade, promovendo o bem para os outros. Então você está querendo me dizer que eu preciso entregar tudo que eu tenho para Deus? Sim. O que o apóstolo Paulo diz, que quando nós entregamos para Ele, Ele nos devolve tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, transformado, iluminado pela graça transbordante. Eu não entendo, eu não percebo, eu tenho medo, mas eu quero viver para Ele, por Ele, e reconhecendo que todas as coisas são dele. É tão maravilhoso
quando percebemos pessoas que experimentam isso, vidas que são transformadas porque foram alcançadas pelo Evangelho. A eternidade visitou o coração dessas pessoas, trazendo salvação. E agora, não vivem mais para si. Vivem na certeza de que pertencem ao Senhor. Ter a eternidade é algo que nos é intrínseco. Todos nós fomos criados para ela. A resposta é: como desejamos viver essa eternidade? Por Ele, para Ele, com Ele, ou por nós, conosco e para nós? A angústia do salmista é a angústia do pregador. E a resposta é a mesma. Em Deus, nós encontramos verdadeiro sentido para a vida. E nele, desfrutamos da vida eterna. Você ainda não tem essa certeza? E se a morte, como para você, como para mim, ainda causa espanto e medo, se o correr do tempo ainda te apavora, como apavora a mim, tenha certeza que isso não é o fim. A vida é eterna e pode ser eternamente desfrutada na presença do Senhor. Que Ele nos abençoe.